Você já parou para pensar que talvez a oração mais conhecida do mundo esconda um verdadeiro mapa de transformação pessoal? Que aquilo que você recita mecanicamente pode, na verdade, ser a chave para mudar tudo na sua vida? Imagine se cada palavra que sai da sua boca durante a oração do Pai Nosso estivesse carregada de poder, sabedoria e orientação prática. Não só espiritual, mas também emocional, relacional e até financeira. E se eu te dissesse que você está segurando um tesouro e ainda não percebeu? Será que compreendemos de verdade o que estamos dizendo quando oramos o Pai Nosso? Ou estamos apenas repetindo frases prontas, sem nos dar conta do impacto profundo que essas palavras podem ter na nossa realidade? O Pai Nosso não é só uma oração, é um modelo de vida. É como se Jesus estivesse nos entregando um manual prático para vivermos de forma mais plena, conectada e consciente. A estrutura da oração traz lições que, se compreendidas e aplicadas, reconfiguram nossa forma de pensar, agir e sentir. Vamos olhar para a primeira frase. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Essa introdução já muda tudo. Ela redefine quem você é e quem Deus é na sua vida. Quando você diz Pai Nosso, você está fazendo duas afirmações poderosas. Primeiro, Deus é Pai, o que implica cuidado, proteção, provisão e amor incondicional. Segundo, Deus é nosso, ou seja, não estamos sozinhos. Fazemos parte de algo maior. Há uma comunidade, a irmandade, a unidade. Essa frase nos convida a redefinir o nosso senso de identidade. Não somos apenas indivíduos isolados tentando sobreviver no caos do mundo. Somos filhos, e mais, filhos juntos. Isso muda completamente a forma como vemos o outro, como vemos a vida. Quando você começa a sua oração dizendo Pai Nosso, já está fazendo um ato de humildade e conexão. Você reconhece que existe algo além de você, um Pai que é de todos, que nos une e nos nivela em amor. E isso é revolucionário. Que estais no céu não significa que Deus está distante. Significa que Ele está em uma dimensão superior, mais elevada. E essa dimensão pode se manifestar na sua vida aqui e agora, através de atitudes, escolhas e conexões. O céu não é apenas um lugar, é um estado de consciência. É a presença ativa de Deus em tudo. Quando entendemos isso, passamos a viver com mais fé e menos medo, com mais confiança e menos ansiedade, porque sabemos que não estamos desamparados. E então chegamos a santificado seja o vosso nome. Aqui somos convidados a lembrar que o nome de Deus é santo. E santificar é mais do que reverenciar. É viver de um modo que reflita esse nome. É agir com integridade, com respeito, com compaixão. Não é só falar de Deus. É manifestar Deus nas suas atitudes. É honrar o nome que você carrega como filho. E isso muda a forma como você trabalha, como trata as pessoas, como encara os desafios. Muita gente vive com um buraco no peito, um vazio difícil de preencher. Acredita que precisa conquistar, vencer, se destacar, provar valor. Mas o início do Pai Nosso te lembra: você já tem um Pai, você já é amado, você já pertence. Isso quebra cadeias invisíveis, liberta da comparação, cura traumas e acalma a alma. A sociedade nos ensina a buscar reconhecimento o tempo todo. Mas o Pai Nosso nos chama a repousar em um amor que já nos reconhece, que nos conhece de verdade, que nos ama do jeito que somos, mas não nos deixa do mesmo jeito. Quando você se conecta com essa verdade, tudo muda. Suas relações mudam, sua autoestima se fortalece, sua visão de mundo se transforma. Você começa a viver com mais compaixão, porque entende que o outro também é filho. Começa a perdoar com mais facilidade, porque percebe que está no mesmo barco. Começa a desejar o bem para todos, porque entende que o bem de um é o bem de todos. E se eu te disser que a próxima frase do Pai Nosso te ensina como manifestar o céu na terra? Que existe uma maneira de alinhar sua realidade com o propósito mais elevado para a sua vida? E se essa chave estivesse logo ali, na sequência da oração, pronta para ser revelada e aplicada no seu dia a dia? No próximo bloco, vamos mergulhar em Venha a nós o vosso reino. E você vai descobrir que essa parte da oração pode mudar completamente sua forma de enxergar a realidade à sua volta. Mas antes de seguirmos,
vale a pena fazer uma pausa e refletir. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso? Centenas, milhares. E quantas vezes você parou para meditar no que essas palavras realmente significam? Talvez até hoje tenha sido apenas repetição, mas agora algo mudou. Agora você entende que cada frase é um portal para uma vida mais consciente, mais conectada com a essência divina que habita em você. O início da oração já nos oferece um reposicionamento completo. Em vez de começar pedindo algo, começamos reconhecendo quem Deus é e quem nós somos. Essa ordem não é aleatória. Ela nos ensina a alinhar o coração antes de fazer qualquer pedido, a começar pelo reconhecimento antes da necessidade. Isso nos ensina gratidão, reverência, equilíbrio. E quando dizemos santificado seja o vosso nome, também estamos declarando um compromisso. Não apenas com Deus, mas com a forma como levamos o nome dele ao mundo. Estamos assumindo que queremos viver de modo santo, separado, íntegro. Isso não tem a ver com religiosidade, mas com autenticidade. Viver de forma santificada é viver com verdade, com coerência, com propósito. Essa consciência transforma a sua realidade, porque muda a forma como você se vê e como enxerga o mundo ao seu redor. E mais, ela começa a gerar frutos. Você começa a atrair pessoas e oportunidades que vibram na mesma frequência. Começa a ter mais clareza de propósito, mais paz nas decisões, mais sentido nas dores. Porque agora você sabe que tem um pai, e isso basta. Se essa primeira parte já mexeu com você, imagina o que vem por aí. No próximo bloco, vamos entrar no segredo por trás de "Venha a nós o vosso reino" e como isso pode ser o divisor de águas na sua caminhada pessoal e espiritual. Então já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque você não vai querer perder essa jornada de transformação que estamos só começando. E talvez você esteja pensando, mas como essas ideias tão simples podem ter tanto poder? É justamente na simplicidade que mora a profundidade. A oração do Pai Nosso não foi feita para ser complicada, mas para ser vivida. E quando vivida de verdade, ela reorganiza nossas prioridades. Porque quando você reconhece que Deus é seu Pai e que o nome dele é santo, você começa a filtrar tudo o que entra e sai da sua vida. Seus pensamentos passam a ser mais puros, suas palavras mais conscientes e suas decisões mais alinhadas com um propósito maior. Esse primeiro trecho da oração é também um convite à rendição. Ao dizer Pai Nosso que estais no céu, você está entregando o controle, está admitindo que não tem todas as respostas. E isso, longe de ser fraqueza, é libertação. O mundo tenta nos convencer de que precisamos estar sempre no controle, sempre com tudo planejado, sempre com tudo sob comando. Mas a verdadeira paz começa quando entendemos que não precisamos carregar o mundo nas costas. Existe um Pai que cuida, existe um propósito que guia, existe um amor que sustenta. E esse amor não depende do que você faz, mas de quem você é. Ele é incondicional. Não se baseia em performance nem em perfeição. Se baseia em essência. E reconhecer isso muda a forma como você se trata. Você começa a se perdoar mais, a se acolher mais, a cuidar melhor de si mesmo, porque entende que é precioso, que é digno, que é filho. E isso também muda a forma como você lida com o tempo. Porque quando se está constantemente tentando provar algo, o tempo parece um inimigo. Mas quando se vive como filho, o tempo se torna um aliado. Começamos a ver que cada momento é uma oportunidade de reconexão, de recomeço, de crescimento. Cada pequena atitude do dia pode ser uma expressão de santidade. Não por religiosidade, mas por presença, por consciência, por amor. Amar a Deus nesse contexto é também amar a vida. É olhar para o céu não como um lugar distante, mas como um reflexo do que pode acontecer dentro de nós. E se a próxima frase da oração do Pai Nosso contivesse o maior convite que você já recebeu na vida? Um chamado não só para crer, mas para agir. Não só para esperar, mas para construir. Venha a nós o vosso reino. Parece simples, mas essa frase carrega um potencial de transformação tão poderoso que, se você entender o que ela realmente significa,
vai perceber que há uma revolução espiritual e prática sendo proposta aqui. Uma revolução que começa dentro de você. Você já se perguntou como seria viver em um mundo onde o reino de Deus fosse uma realidade presente? Um mundo em que a justiça, a paz e o amor fossem as bases de todas as relações humanas? Talvez isso soe como uma utopia. Mas e se esse reino não fosse apenas um destino futuro, mas um estado que pode começar a ser construído agora, dentro de você, na sua casa, no seu trabalho, nas suas atitudes diárias? Venha a nós o vosso reino é um clamor por transformação. É como se você dissesse: Deus, toma conta do meu mundo, reina sobre minhas emoções, sobre minhas intenções, sobre minhas escolhas. E é por isso que essa frase não é confortável, porque ela exige renúncia, ela exige entrega, ela exige ação, ela exige que você saia do piloto automático e comece a viver com propósito. Quando você pede para que o reino de Deus venha, você está convidando uma nova lógica para governar sua vida. Uma lógica que se opõe à do mundo. Enquanto o sistema do mundo valoriza o ego, o reino valoriza o serviço. Enquanto o mundo exalta o acúmulo, o reino celebra a partilha. Enquanto o mundo promove o individualismo, o reino convida à comunhão. E viver nessa lógica exige coragem. É aqui que começa o processo de verdadeira transformação. Porque você começa a confrontar padrões antigos, crenças limitantes, hábitos destrutivos. Começa a se perguntar: essa decisão que estou tomando reflete o reino de Deus ou o reino do meu ego? Esse sentimento que estou alimentando, ele edifica ou destrói? Essa forma de tratar as pessoas, ela aproxima ou afasta do amor de Deus? O reino de Deus é justiça, paz e alegria no espírito. É uma nova maneira de existir. Mas atenção, ele não se impõe. Ele se manifesta onde é convidado. E é por isso que a oração é tão poderosa, porque ela é um convite consciente. Quando você ora, venha a nós o vosso reino, você está abrindo espaço. Está dizendo: Deus, governa minha mente, governa meu coração, governa minhas reações. E aqui entra um gatilho poderoso. E se as áreas mais difíceis da sua vida só estivessem assim porque você ainda está tentando governá-las sozinho? E se os conflitos, as frustrações e os ciclos repetitivos fossem, na verdade, sinais de que o reino ainda não chegou ali? Não porque Deus não queira, mas porque você ainda não convidou, ainda não abriu mão do controle, ainda não se rendeu. E quando falamos em reino, falamos também em valores. Quais são os seus? Quais têm governado sua vida? O valor da competição ou da cooperação? Do ego ou da empatia? Do medo ou da fé? O reino é um chamado à integridade, à autenticidade, ao amor prático. E isso afeta tudo. Sua forma de trabalhar, de se relacionar, de sonhar, de gastar dinheiro, de usar o tempo. Nada escapa da influência do reino quando ele chega. Mas como trazer esse reino à realidade? A resposta está na própria oração. Primeiro você pede, depois você age conforme aquilo que pediu. Não adianta dizer: venha a nós o vosso reino, e continuar alimentando atitudes que refletem o oposto. Não adianta pedir o reino e viver pela lógica da vingança, do orgulho, da indiferença. O reino começa a se manifestar quando você se torna embaixador dele, nas pequenas e grandes coisas. E há um ponto ainda mais profundo aqui. Ao pedir, venha a nós o vosso reino, você também está assumindo responsabilidade. Está se colocando como cooperador de Deus na construção de algo maior. Você não é espectador, você é participante. E isso é poderoso demais, porque devolve a você o protagonismo da sua história. Não mais alguém passivo, esperando que o céu chegue, mas alguém ativo, que carrega o céu dentro de si. Jesus falava do reino em parábolas, mostrando que ele está entre nós, mas nem todos o percebem. Está ao alcance, mas requer olhos espirituais, coração sensível, vontade de ser moldado. E quando você começa a perceber os sinais do reino, em um gesto de bondade, em uma palavra que cura, em uma decisão justa, em um perdão liberado, algo dentro de você desperta.
e você percebe: o reino já está aqui, já começou, já está sendo construído. Mas talvez você esteja se perguntando: ok, mas como isso transforma a minha realidade prática? Como o reino muda minha vida emocional, profissional, familiar? A resposta é: o reino muda tudo porque muda você. E você, mudado, muda tudo à sua volta. Quando você começa a viver os valores do reino, suas relações melhoram, sua paz aumenta, suas decisões ficam mais sábias. Você se torna uma presença que eleva ambientes. Imagina entrar num ambiente onde todos querem ganhar e você chega disposto a servir. Onde todos querem falar e você decide ouvir. Onde todos competem e você coopera. Isso muda dinâmicas. Isso quebra ciclos. Isso abre caminhos. O reino não chega com espetáculos. Ele chega no silêncio de uma decisão, no secreto de uma escolha, no cotidiano de uma atitude. E é aí que tudo ganha sentido. Porque não se trata de esperar um paraíso distante, mas de manifestar aqui e agora os traços desse reino. Não se trata de rezar por mudança e continuar igual, mas de orar e depois agir, de pedir e depois se tornar, de buscar e depois semear. O reino é a semente, mas você é o solo. E agora vem o clímax. E se o reino de Deus fosse exatamente o que falta para destravar o próximo nível da sua vida? E se ele fosse o que falta para curar sua alma, alinhar seus relacionamentos, restaurar sua esperança? Talvez você esteja lutando com força humana, onde só a presença do reino pode operar. Talvez você esteja tentando consertar o que só pode ser curado quando Deus reina de fato. Então, ao orar, venha a nós o vosso reino. Ore com verdade, com entrega, com ação, com coragem. Ore disposto a mudar, disposto a deixar Deus ser Deus, disposto a abrir mão de tudo aquilo que ainda ocupa o trono do seu coração, porque só há espaço para um rei. E quando esse rei governa, tudo encontra seu lugar, tudo entra em harmonia, tudo se alinha. E talvez você esteja sentindo agora um chamado interior, uma inquietação boa, um desejo de viver diferente, de ser um reflexo desse reino onde estiver. Se for esse o caso, saiba, isso é o Espírito te movendo. Isso é o reino batendo a porta. E você só precisa dizer: entra, Senhor, reina aqui. No próximo bloco, vamos mergulhar em outra parte profunda da oração. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E você vai descobrir que o segredo para a paz que você tanto busca está escondido nessa frase. Então, se isso está mexendo com você, se inscreve no canal, ativa as notificações e vem comigo continuar essa jornada. Porque o céu quer tocar a terra, e talvez comece por você. E sabe o que é ainda mais poderoso? Quando você entende que não está sozinho nessa construção. O reino de Deus não é um projeto individual, mas coletivo. É quando pessoas guiadas pelo mesmo Espírito começam a se unir em ações de amor, justiça e compaixão. É quando você descobre que cada pequeno gesto seu tem eco na eternidade. Cada atitude justa, cada palavra que edifica, cada renúncia feita por amor ao próximo, tudo isso constrói esse reino. Talvez você ache que não tem muito a oferecer. Talvez pense que sua contribuição é pequena demais. Mas lembre-se, o reino começa como um grão de mostarda, minúsculo, quase invisível, mas que cresce e se torna uma grande árvore. Deus não está procurando perfeição, está procurando disponibilidade. Um coração que diga: eis-me aqui, Senhor, usa-me, reina em mim. É nesse ponto que a oração deixa de ser apenas palavras e se torna estilo de vida. Você começa a carregar o reino onde vai. Em casa, no trabalho, no trânsito, nas redes sociais. Em vez de reagir com raiva, responde com graça. Em vez de julgar, acolhe. Em vez de desistir, persevera. E o mundo nota. Porque quando o reino se manifesta, a escuridão recua. Agora, imagine um exército de pessoas vivendo assim. Imagina o impacto. Imagina a transformação. Imagina o céu se revelando em cada esquina. É isso que está ao seu alcance quando você ora com fé e vive com verdade. O reino está vindo e pode começar com você. E se você olhar com atenção para os momentos mais marcantes da sua vida, talvez perceba que os mais transformadores não foram os de conforto,
mas os de rendição. Aquelas ocasiões em que, cansado de tentar com suas próprias forças, você finalmente disse: Deus assume o controle. E algo mudou. Não necessariamente as circunstâncias externas, mas a sua perspectiva interna. Você começou a enxergar com os olhos do céu, porque o reino de Deus não chega com estardalhaço. Ele se revela nas entrelinhas da vida, no silêncio de uma decisão difícil, na fidelidade de quem ama mesmo sem ser amado, no perdão que você oferece sem que o outro peça desculpas. É nesses momentos que o reino avança, não nas manchetes, mas nos bastidores, não no palco, mas nos bastidores do seu coração. E há algo profundo a entender. Quando oramos, venha a nós o vosso reino, não estamos apenas pedindo algo para nós mesmos, mas para o mundo inteiro. É uma oração altruísta, é um grito de esperança por um mundo diferente, mais justo, mais leve, mais humano. É um posicionamento espiritual contra as trevas, contra a injustiça, contra a indiferença. É como acender uma vela em meio à escuridão e dizer: a luz venceu. E talvez esse seja o seu papel agora. Ser essa vela, ser esse reflexo. Talvez você esteja vivendo num ambiente onde tudo parece escuro, relacionamentos difíceis, pressões emocionais, lutas internas. Mas ao permitir que o reino venha até você, a luz começa a brilhar. E onde há luz, as trevas não prevalecem. A boa notícia é que esse reino já está disponível. Ele não precisa ser construído do zero. Ele já foi inaugurado por Jesus. Já foi demonstrado por suas atitudes, suas palavras, sua cruz, sua ressurreição. Agora cabe a nós responder, entrar nessa lógica, ser extensão viva desse reino na terra, com nossas escolhas, nossos valores, nossa fé em ação. E se você acha que isso é difícil demais, lembre-se, você não precisa fazer isso sozinho. O próprio Espírito de Deus habita em você para capacitar, fortalecer e guiar. Ele é o combustível do reino. É Ele quem transforma sua vontade, alinha seus desejos e te capacita a viver de forma diferente. Não por obrigação, mas por amor. Porque quando o reino chega, tudo muda de dentro para fora. Você não precisa ser perfeito para começar. Só precisa estar disposto. Disposto a dizer sim, disposto a confiar, disposto a recomeçar. E, acima de tudo, disposto a deixar Deus reinar. Porque quando Ele reina, o impossível se torna possível. O caos se transforma em ordem. A ansiedade dá lugar à paz. E a confusão cede espaço para a clareza. No fundo, talvez seja isso que seu coração mais anseia. Por um governo que traga sentido. Por um rei que não explora, mas ama. Que não oprime, mas liberta. Que não domina, mas guia com ternura. Esse é o reino que Jesus veio inaugurar. E é o reino que está disponível agora. Aqui, neste exato momento. E se o segredo para transformar a sua vida estivesse escondido em uma entrega sincera, silenciosa, mas extremamente poderosa? Imagine que você está segurando o volante da sua existência com as duas mãos, tentando controlar tudo, planejando cada passo, evitando cada dor. Agora imagine que Deus, o Criador do Universo, está ao seu lado dizendo com voz serena: deixa que eu conduzo, confia em mim. É isso que acontece quando você pronuncia com o coração rendido a frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Talvez nenhuma outra parte da oração do Pai Nosso confronte tão diretamente o nosso ego. Afinal, abrir mão da própria vontade não é fácil. Desde pequenos, aprendemos a lutar pelo que queremos, a desejar, a buscar, a conquistar. Mas com essa frase, somos chamados a algo radicalmente diferente. A confiar que há uma vontade superior à nossa. E que essa vontade é melhor, mais sábia, mais amorosa. E aqui surge a grande pergunta: você está mesmo disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade de Deus? Essa pergunta parece simples, mas carrega implicações profundas. Porque viver a vontade de Deus pode significar abrir mão de sonhos, de caminhos fáceis, de recompensas imediatas. Pode significar entrar por portas estreitas, aceitar o tempo de Deus, seguir uma rota que parece menos atraente aos olhos humanos.
Mas é justamente nesse lugar de entrega que a transformação acontece. Muitas pessoas pensam que seguir a vontade de Deus é como renunciar à própria identidade, como se fosse necessário abandonar tudo o que se é para agradar a um Deus exigente. Mas a realidade é o contrário. É ao se render que você descobre quem realmente é. Deus não quer te apagar, Ele quer te revelar. Ele quer mostrar a melhor versão de você mesmo, a que foi criada por Ele, antes de qualquer influência, trauma ou distorção. Quando você ora, seja feita a tua vontade, você está dizendo: Deus, eu reconheço que não sei tudo. Eu reconheço que o Senhor enxerga além. Eu aceito que o seu plano é melhor, mesmo quando eu não entendo. E essa declaração não é fraqueza, é sabedoria. É a sabedoria de quem entende que o Criador conhece melhor a criatura do que ela mesma. É a humildade de quem confia num Pai que não erra, não se atrasa, não se esquece. Mas vamos ser honestos, essa entrega é desafiadora, porque ela exige renúncia. E renunciar dói. Renunciar à vontade própria, aos planos traçados com tanto carinho, aos caminhos que pareciam certos. Dói deixar de lado o que você queria, para abraçar o que Deus quer. Mas é nesse processo que a maturidade espiritual acontece. É nesse momento que você deixa de ser um servo, apenas obediente, e se torna um filho confiado. E talvez você esteja se perguntando agora: como eu descubro qual é a vontade de Deus para mim? Essa é uma pergunta legítima. E a resposta, embora não seja automática, é acessível. A vontade de Deus se revela a partir do relacionamento com Ele. Quanto mais você ora, lê a palavra, medita, silencia o coração, mais sensível você se torna à direção divina. Deus não grita, Ele sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso silenciar o ruído do mundo e das próprias emoções. Muitas vezes a vontade de Deus se apresenta com paz. Mesmo quando o caminho parece difícil, se há paz interior, é um sinal. Outras vezes, a vontade de Deus se mostra pelas portas que Ele abre ou fecha. Situações que antes pareciam confusas começam a fazer sentido. Circunstâncias que pareciam aleatórias revelam um propósito. E claro, Deus também usa pessoas, conselhos, mensagens, até acontecimentos inesperados para comunicar sua direção. Mas a vontade de Deus não é apenas algo a ser descoberto, é algo a ser vivido. E muitas vezes, ela se manifesta no ordinário, em atitudes simples, em escolhas diárias, em como você trata os outros, em como você reage às dificuldades. Fazer a vontade de Deus é, muitas vezes, escolher perdoar quando se quer se vingar. É ser honesto quando a mentira parece mais fácil. É amar quando seria mais confortável ignorar. É servir quando tudo em você quer ser servido. E quanto mais você pratica essa obediência, mais você se aproxima do coração de Deus. Mais você entende o porquê das coisas. Mais você percebe que a vontade divina não é uma prisão, mas um caminho de liberdade. Porque ela te livra das consequências de decisões erradas, de atalhos perigosos, de ilusões passageiras. A vontade de Deus é proteção, é provisão, é amor em ação. E aqui entra um dos maiores gatilhos de transformação: a confiança. A confiança é o solo onde a vontade de Deus floresce. Quando você confia, você entrega. Você já parou para pensar no poder escondido nas palavras? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Essa frase, tantas vezes repetida quase automaticamente, carrega em si uma das maiores lições de confiança, humildade e provisão divina que podemos experimentar na vida. Em um mundo que nos pressiona a ter controle sobre tudo, a frase nos convida a viver o hoje. Nem o amanhã, nem o mês que vem, nem o ano seguinte. Apenas hoje, um dia de cada vez. Vivemos em uma sociedade que idolatra a segurança. Queremos estabilidade, planos a longo prazo, garantias. E não há nada de errado em planejar. Mas quando isso se torna uma prisão mental, passamos a viver ansiosos por um futuro que nem chegou, enquanto perdemos o presente que está diante de nós. Quando Jesus nos ensinou a pedir pelo pão de cada dia, Ele estava nos chamando a uma vida de dependência diária. E isso muda tudo. A pergunta que precisamos nos fazer é: você confia que Deus vai te sustentar hoje?
Não amanhã, hoje, porque é isso que essa oração nos desafia a fazer. Confiar que o Pai não apenas sabe do que precisamos, mas está disposto a suprir. Isso exige fé, exige entrega e, acima de tudo, exige presença. Viver o presente como um presente. É interessante como a Bíblia traz inúmeros exemplos de provisão diária. Lembra do maná no deserto? O povo de Israel recebia o alimento diretamente do céu, mas havia uma condição. Eles não podiam guardar para o dia seguinte. Se tentassem acumular, o maná estragava. Era como se Deus estivesse dizendo: eu quero que vocês confiem em mim todos os dias. Eu não vou falhar. E ele não falhou. Durante 40 anos, dia após dia, o maná caiu do céu. Um milagre rotineiro. Uma prova diária de que Deus é fiel. Essa é uma das maiores lições do pão nosso de cada dia. Confiar no ritmo do céu. Confiar que Deus tem o tempo certo para tudo. Que Ele não se atrasa, mas também não antecipa. E isso nos confronta, porque nós queremos as coisas agora. Queremos saber o que vai acontecer daqui a uma semana, um mês, um ano. Mas Deus trabalha em outro tempo. Ele trabalha no hoje, e o hoje é suficiente. E aqui entra um ponto que toca profundamente nossa alma: a ansiedade. Quantas vezes deixamos de viver bem o hoje porque estamos atormentados pelo que ainda nem aconteceu? Quantas noites mal dormidas? Quantas decisões precipitadas? Quantos relacionamentos prejudicados por causa de uma preocupação com o futuro? E Jesus, com sabedoria infinita, nos ensina a orar por hoje. Não por tudo de uma vez, mas por hoje. Isso não significa que você não deve pensar no amanhã. Significa que você deve viver o hoje com fé de que o amanhã está nas mãos de Deus. Significa que você deve confiar que, da mesma forma que Ele está te sustentando agora, Ele também estará lá no futuro, pronto para suprir novamente. Uma fé renovada a cada dia. E quando pedimos o pão nosso, não estamos falando apenas de comida. Estamos falando de tudo que é essencial. De força, de sabedoria, de amor, de direção. Cada novo dia traz seus próprios desafios, suas próprias necessidades. E Deus, como um Pai amoroso, nos convida a pedir o que precisamos para enfrentar as batalhas de hoje. Ele sabe que você precisa de ânimo para lidar com aquele problema no trabalho. Sabe que você precisa de paciência para lidar com seus filhos. Sabe que você precisa de coragem para tomar uma decisão difícil. E Ele quer te dar tudo isso, no tempo certo, na medida certa. Mas repare em outro detalhe: a oração não diz meu pão, mas nosso pão. Isso nos tira do centro e nos lembra que a provisão de Deus não é algo individualista. É comunitária, é para todos. Quando pedimos nosso pão, estamos reconhecendo que vivemos em um mundo onde há irmãos e irmãs também necessitados. Somos chamados a partilhar, a cuidar uns dos outros, a sermos canais da provisão divina na vida de alguém. Quantas vezes Deus já respondeu à oração de alguém usando você? Uma palavra, um gesto, um recurso, uma ajuda. Quando você entende que é parte da resposta de Deus na vida de alguém, você começa a viver com propósito. Você deixa de ser apenas um receptor de bênçãos para se tornar também um transmissor. E isso gera uma transformação profunda, porque a generosidade não é apenas uma atitude, é uma maneira de viver. E agora vem um ponto emocionante. Deus não se esquece dos seus filhos. Pode parecer às vezes que Ele está em silêncio, que as orações estão sendo ignoradas, que a necessidade está ali, gritando, e o céu está quieto. Mas não se engane, Deus ouve, Deus vê, Deus age, no tempo dele, da forma dele. E quando Ele age, é sempre melhor do que imaginávamos. Talvez você esteja em um momento de escassez. Talvez esteja orando há meses por uma porta que ainda não se abriu. Talvez esteja lutando contra o medo de faltar. Eu quero te lembrar agora. Deus é o Deus do pão nosso de cada dia. Ele cuida, Ele provê, Ele sustenta. Às vezes através de um milagre, às vezes através de uma pessoa, às vezes através de um emprego inesperado, de uma solução criativa, de uma resposta simples e surpreendente. Mas Ele sempre cuida. E essa confiança precisa ser cultivada. Você precisa alimentar sua fé todos os dias, assim como se alimenta fisicamente. E como fazemos isso?
Com oração, com a palavra, com gratidão. A gratidão é um combustível poderoso. Quando você começa a perceber o quanto já tem, o quanto já recebeu, a ansiedade começa a perder força. Você se lembra de quantas vezes Deus te sustentou até aqui. E isso te dá forças para crer que Ele continuará sustentando. Essa consciência muda a forma como você vive. Você passa a agradecer antes mesmo de receber. Passa a celebrar o pouco, sabendo que o pouco com Deus é suficiente. Passa a repartir, sabendo que quanto mais você compartilha, mais você experimenta a abundância divina. Porque a lógica de Deus não é a da escassez, é a da abundância multiplicada. Lembra da multiplicação dos pães? Bastou um coração disposto a repartir para que milhares fossem alimentados. E esse é o clímax dessa parte da oração. A transformação da mentalidade. De uma mente que teme faltar, para uma mente que confia no cuidado do Pai. De uma vida controlada pela insegurança, para uma vida guiada pela paz. De uma fé fraca e dependente de sinais, para uma fé firme que acredita no invisível. Ao viver essa verdade, você descobre que a oração do Pai Nosso não é apenas uma prática espiritual. É um estilo de vida. Um estilo de vida que reconhece a soberania de Deus, que busca sua vontade acima de tudo, que confia na sua provisão dia após dia. Um estilo de vida que transforma a forma como você enxerga o mundo e a si mesmo. E talvez essa seja a mensagem mais poderosa que fica. Você pode confiar, pode descansar, pode viver o hoje com leveza, sabendo que o amanhã está nas mãos daquele que te ama com amor eterno. Deus é o Deus do hoje, e Ele vai te sustentar, vai te guiar, vai prover, porque Ele prometeu, e Ele não falha. Então hoje, ao final desse bloco, eu quero te convidar a fazer uma oração diferente. Uma oração simples, mas poderosa. Pai, obrigado pelo pão de hoje. Obrigado porque o Senhor cuida de mim. Me ajuda a confiar mais, me ensina a viver um dia de cada vez e me faz instrumento da Tua provisão na vida de outras pessoas. Se essa mensagem falou com você, se tocou algo profundo aí dentro, compartilhe com alguém que também precisa ouvir isso. E claro, se ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita agora. Clica em inscrever-se, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo e vamos juntos continuar essa jornada de fé, transformação e intimidade com o Pai. Porque quando vivemos os ensinamentos da oração do Pai Nosso, nossa realidade muda, de dentro para fora.